Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST no processo do trabalho. É isso aí, pessoal. Nos últimos vídeos, nessa série, eu trago muitas súmulas do TST que nós conhecemos na teoria e nós precisamos saber aplicá-las no processo do trabalho, precisamos saber aplicá-las no dia a dia da prática trabalhista. Mas, pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês estão gostando desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter a mesma oportunidade de conhecer de processo do trabalho, de conhecer de súmulas do TST, de conhecer sobre as orientações jurisprudenciais. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma súmula das mais importantes de prova do OAB, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre a súmula 414 do TST. Eu disse para vocês que essa súmula é uma das súmulas que mais cai na prova do OAB. Na minha prova do OAB, essa súmula caiu. E por que cai? Cai porque é algo do dia a dia. Muitas vezes você, como advogada ou como advogado, irá se deparar com esse tipo de situação e você precisa conhecer a estratégia, conhecer o instrumento que você deverá se utilizar a favor do seu cliente. E essa súmula 414 é um grande exemplo disso. E digo mais, essa súmula 414, ela nos faz repensar, nos faz exercitar o nosso raciocínio, porque depois de você ultrapassar algumas etapas na sua vida, você pode até olhar para essa súmula ou para outros exemplos e falar, pô, mas isso é óbvio. É óbvio para quem? Para quem já queimou algumas etapas e já se deparou e chegou nessa linha de raciocínio, aí fica mais fácil. E nós precisamos entender dessa forma, construindo a linha de raciocínio para a gente entender o que essa súmula está falando. E quando você chegar na sua prova do OAB, para quem ainda vai fazer prova do OAB, entender o porquê dessa súmula. Fica até mais fácil na hora de você olhar a questão prática da prova do OAB e você vai direto, você não fica só na decoreba. E na prática a mesma coisa, você vai lembrar da súmula que você estudou na prova do OAB, você é advogado, você vai sempre, isso é muito comum, você vai ficar raciocinando quais são os instrumentos jurídicos que você pode utilizar. E quando você tem um raciocínio jurídico, você automaticamente você sempre vai escolher o caminho certo, porque você não está na base da decoreba. Você conhece os institutos processuais e vai saber utilizá-los da melhor forma para o seu cliente. E nesse caso da súmula 414, olha isso, a súmula ela fala da possibilidade de utilização do mandado de segurança na tutela provisória. A gente chamava antigamente de tutela antecipada lá no CPC de 73. Então ele está visualizando essa possibilidade. O item 1, olha o que o item 1 fala. Quando há a tutela provisória na sentença, o que ele quer dizer com isso? Ele está deferindo, o item 1, ele está aqui deferindo na própria sentença, veja bem, na própria sentença ele está deferindo a tutela provisória, por exemplo, para uma execução provisória. Ou então ele está confirmando aqui uma tutela provisória que de repente já tinha sido deferido anteriormente, antes da sentença. Vamos imaginar que de repente antes da sentença o juiz deferiu uma tutela provisória. Ou nesse caso aqui ele está deferindo essa tutela provisória
de execução. Já para a parte vencedora, já ia executando. E o que ele está falando? Se ele está falando que ele deferiu a tutela provisória na sentença, o TST ele já está deixando claro para você aqui, ó, eu estou falando de sentença. Então, não cabe, dessa decisão de tutela provisória da sentença, não cabe mandado de segurança. E por que nessa tutela provisória na sentença não cabe mandado de segurança? Porque ele está falando da sentença. Da sentença cabe recurso. Da sentença cabe recurso. E nesse caso aqui vai ser recurso ordinário. É isso que ele está dizendo aqui para vocês. Ele está deixando claro para vocês que não é hipótese de mandado de segurança. Só caberia mandado de segurança se não coubesse o recurso. Agora, quando cabe o recurso, não cabe mandado de segurança. É isso que ele está deixando claro para vocês aqui. E ele ainda está falando aqui, ó, nesse recurso, que no caso aqui é o recurso ordinário, ainda é permitido o efeito suspensivo utilizado de forma subsidiária no artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, lá do recurso especial e do recurso extraordinário. Por que ele está dizendo isso? Essa redação dessa súmula, ela teve uma alteração. Essa súmula é uma súmula antiga, antes do CPC de 2015, e ela foi alterada para se adequar ao Código de Processo Civil de 2015. Ele tinha essa primeira parte que eu falei, que não cabia mandado de segurança, cabendo recurso ordinário, e ele falava de outra hipótese. Ele continuava a súmula falando de medida cautelar para segurar esse efeito suspensivo. Então ele tirou essa informação e colocou essa nova informação com base no CPC de 2015. Ele está dizendo o seguinte, olha só, você sabe que o recurso ordinário no processo do trabalho ele goza tão somente de efeito devolutivo. Em regra, o RO do processo do trabalho só goza de efeito devolutivo, mas o TST está falando, olha só, meu querido, por mais que só cabe efeito devolutivo, eu te dou a oportunidade aqui de você entrar com o RO e pedir o efeito suspensivo. Da onde isso? Advogado, procura lá o artigo 1029 do novo CPC, parágrafo 5º, que ele vai falar lá, ó, cabe efeito suspensivo, cabe pedido de efeito suspensivo no recurso extraordinário e também pedido de efeito suspensivo lá no recurso especial. Cabe o pedido, você sabe muito bem, é óbvio que se você faz o pedido de efeito suspensivo e não comprova a real necessidade do efeito suspensivo, o juiz ele não vai te dar o efeito suspensivo. Ele só está te dando a possibilidade de você pedir. Se ele vai te deferir o efeito suspensivo ou não é outra história, tá? Que fique muito claro isso. Agora, pessoal, no item 2, olha o que o ministro do TST, olha o que o colegiado ele falou. Tutela provisória antes da sentença. Por que é um raciocínio essa súmula aqui? Eu coloquei para você aqui no item 1 um raciocínio de que da sentença não cabe mandado de segurança, mas cabe o recurso. Agora aqui, antes da sentença, vou até botar aqui, pessoal, olha só, antes da sentença. Se é antes da sentença, que tipo de decisão é antes da sentença? É certamente uma decisão interlocutória. E você sabe muito bem que no processo do trabalho, por exemplo,
não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Você sabe que o agravo de instrumento no processo do trabalho serve para outra coisa. Agora aqui, das decisões interlocutórias cabe recurso? Não, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, se de uma decisão não cabe recurso, e agora, pessoal? Se tem uma decisão interlocutória e não cabe recurso, como é que a parte vai se salvar? Ela vai se salvar do mandado de segurança. Toda vez que você tiver violação de um direito líquido e certo, conforme o artigo 5º da Constituição da República, vai caber o mandado de segurança. Porque nesse caso aqui, diferente do item 1, naquele item 1 é na sentença. Tá tudo bem, já que é na sentença tem recurso, cara. Agora aqui, antes da sentença, não tem recurso. Tu está praticamente de mãos atadas. Então a única possibilidade que te resta é entrar com mandado de segurança. Estou falando aqui da seara trabalhista. Para você que atua no juizado especial civil é a mesma coisa. Das decisões interlocutórias, o pessoal do juizado civil, eles entram lá com mandado de segurança. É a mesma linha de raciocínio. Viu como é bom às vezes você fazer uma interdisciplinaridade das matérias? É uma possibilidade. Raciocina dessa forma. A melhor forma de você aprender algum estudo é sempre raciocinando, porque quando você decora, por mais que você decore, se não está enraizado no teu corpo, no teu sangue, em algum momento você esquece, porque nós temos muitas informações atualmente. Então, raciocina. Quando você raciocinar, entender o raciocínio, você nunca mais esquece. Item 2, é fácil também o raciocínio, mas a gente precisa sempre construir esse raciocínio. O item 3 aqui, ó, olha o que ele está falando. Também entendo que é uma forma de você raciocinar. Quando há a superveniência da sentença, o mandado de segurança perde o efeito. Superveniência da sentença. Ocorreu a sentença. Tudo bem. Então vamos imaginar uma situação. Por que o mandado, após a superveniência da sentença, por que o mandado de segurança ele perde o efeito? Imagine que essa tutela provisória ela foi deferida antes da sentença. Houve uma tutela provisória deferida. E nesse caso, igual o item 1 aqui, a sentença ela manteve a tutela provisória. Manteve a decisão, ou melhor, manteve os efeitos dessa decisão da tutela provisória. Você concorda comigo que a força da sentença é mais forte que a força da tutela provisória? A tutela provisória ela pode ser revogada a qualquer tempo pelo próprio juiz. Entendeu? Agora, a sentença ela vai ser reformada pelo tribunal. A sentença é mais forte. Então, se ele manteve essa decisão na sentença, não tem mais que se falar em tutela provisória. Então, é óbvio que essa tutela provisória perdeu o efeito. Então, ainda que ela tenha feito através do mandado de segurança, digamos que ele tenha entrado com mandado de segurança para garantir a tutela provisória. Essa decisão que veio do mandado de segurança perdeu o efeito, porque teve a sentença. A força da sentença é mais forte que a força da tutela provisória. E o raciocínio ao contrário é a mesma coisa. Se a tutela provisória, se a tutela provisória tivesse sido indeferida, a força da sentença também é maior. Então, esse mandado de segurança que tinha pedido lá o indeferimento através da tutela provisória, chegou na sentença, o juiz entendeu diferente, sempre vai valer a sentença. Por isso que ele está falando, ó, superveniência da sentença. Depois que teve a sentença,
essa decisão que veio do mandado de segurança já não tem mais força, porque ela era provisória. Ela tinha como objetivo garantir algo antes da sentença, para que ela queria garantir a tutela do direito antes, evitando o perecimento do direito, porque você sabe muito bem que muitas vezes a sentença pode demorar. Então, o objetivo da tutela é essa, é a proteção de um direito, visualizando a possibilidade ou não desse direito, ou a irreversibilidade dessa decisão, porque não adianta de nada se o juiz verificar que até provavelmente parece para ele que existe algum direito passível de tutela, mas se ele verifica que a partir do momento que ele dá essa tutela, existirá uma possibilidade de irreversibilidade desse direito, provavelmente ele não vai dar a tutela, ele vai preferir esperar a sentença. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que entender, que a tutela, ela visa um determinado aspecto provisório antes que chegue na sentença. Agora, nesse caso aqui, já chegou na sentença, não tem que falar mais em tutela provisória e não tem mais que se falar do mandado de segurança. É por isso que, obviamente, perde o efeito. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. É um prazer mais uma vez aqui falar com vocês de tema de processo do trabalho. É um tema muito interessante. Para falar a verdade, a gente está falando aqui de processo do trabalho, processo civil, por que não de direito constitucional, e é da natureza do advogado e da advogada conhecer esses detalhes. É isso que faz a nossa advocacia forte. Tudo bem, pessoal? Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.